É até difícil falar, tô indignado com o que aconteceu hoje. O Corinthians tomou um... Eu acho que esse jogo são duas coisas. Primeiro ponto, ele culmina a incompetência, a incapacidade da renovação e transparência personificada, principalmente na figura do André Sanches, de transformar o Corinthians numa força continental. E em segundo lugar, eu acho que precisa, ele transforma em urgência que o Corinthians seja essa força continental. A fiel torcida precisa começar a entender que o Corinthians tem que ser essa força continental. Que o Corinthians não é. E não é um problema não ser. Não é um problema. Desde que você esteja consciente disso, e eu, por exemplo, sou consciente disso há muito tempo. Eu acho que a fiel tem que ser também consciente disso. E tentar mudar isso. Para tentar conquistar o espaço. O Corinthians tem que conquistar espaço, porque isso é a essência do clube. O Corinthians é o time do povo, que é para fazer o povo jogar no campeonato da LPF, depois no campeonato da PEA, e conquistar. E estar presente, ganhar títulos, participar, disputar toda hora. É isso, o Corinthians tem que estar no topo, o Corinthians tem que ser protagonista. É importante reconhecer que não é. O Corinthians não é protagonista continental hoje. Mas o Corinthians tem que ser. O Corinthians tem que almejar isso o tempo todo. Chega disso. E parece que tem alguns diretores desse grupo político, com a anuência de uma boa parte da torcida, infelizmente, que aceitam que o Corinthians não é e que continua sendo. O importante é ganhar o Campeonato Brasileiro? Claro que é. Importante é ganhar o Campeonato Paulista? Claro que é, até porque ganha em cima dos rivais. É importantíssimo ganhar o Campeonato Paulista. E eu não estou sendo irônico. Pelo contrário. Eu acho realmente importante, inclusive, uma das faixas que tem aqui do Bicampeonato Paulista de 2018, eu acho que foi o principal título que eu vivi na minha vida. Então, independente disso, inclusive estava com essa camisa. Mas o Corinthians tem que ser altaneiro no Campeonato Paulista, no Torneio de São Paulo, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e nas competições sul-americanas. Coisa que não é inadmissível que o Corinthians não seja. É inadmissível ver que os rivais estaduais que têm essa força continental, têm essa cultura das disputas continentais, uma década ruim para eles, uma década ou que não é conquistadora. O Palmeiras ficou no limbo metade da década, mesmo assim tem o mesmo número de semifinais que nós. Isso que estou considerando semifinais sul-americanas. Então a Copa Sul-Americana de 2019 e a da Libertadores de 2012. O São Paulo tem 2 semifinais sul-americanas a mais que nós. O Palmeiras tem uma quartas de final a mais do que nós, estando metade da década no limbo. O Santos, com uma década de altos e baixos, tem mais finais de Libertadores, tem mais semifinais, tem mais quartas de final. Isso é chocante. Sinceramente, isso é chocante. Porque não era para ser assim essa década. Não era. Mesmo que nós estivéssemos construindo uma identidade continental, não era para ser assim. Não era para esses times que tiveram décadas com oscilações estarem em condições melhores do que nós, ou parecidas com a nossa, no âmbito continental. E isso só é possível porque nós não aproveitamos o momento da década. O Corinthians teve uma das suas principais décadas, junto com a década de 1920, que nós ganhamos 6 de 10 paulistas, a década de 1950, que nós ganhamos 3 paulistas, 3 de São Paulo, pequena taça do mundo, junto com a década de 1990, eu chego aí na década de 1990, acho que foi uma década que o Corinthians dividiu com outras potências, diferente das outras duas, mas o Corinthians, o que acontece? Até a década de 1950, inclusive o Maurício Sabará fez um belo levantamento que o Gabi Brito publicou lá nos Timoneiros, que Corinthians e Fluminense, até a criação da Taça Brasil, 1959, o ano que o Brasil, aquele momento que o Brasil é campeão do mundo e cria a Taça Brasil, é um campeonato nacional de fato, o Corinthians e o Fluminense eram as principais potências nacionais. O Corinthians era uma potência nacional, o Corinthians tinha 3 Rio-São Paulo, que hoje nós temos convicção que não é um torneio nacional, o Corinthians não tem costume de fazer revisionismo como outros rivais. O Corinthians era tricampeão daquele torneio nacional, das 5 primeiras edições, o Corinthians ganhou 3, e o que eu acho que é importante nisso é que, inclusive, as faixas de campeões vinham
inscrição campeões nacionais, bicampeões nacionais, etc. O Corinthians é bicampeão, é tricampeão do torneio de São Paulo, sabe? O Corinthians era forte nacionalmente, era uma força. Durante o período do tabu, o Corinthians perde bastante isso. Mas quando o Corinthians retoma as conquistas, os títulos paulistas, logo se torna um objetivo ser campeão brasileiro. O Corinthians chega em semifinais do Brasileirão em 82, 84, no meio das conquistas dos 4 campeonatos paulistas ali antes, no período da democracia, 77, 79, 82 e 83, e depois conquista 88, e o tempo todo almejando e bem no Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians, quando o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro, o Corinthians começa a criar, começa a chegar, é vice-campeão, é campeão, é semifinal. É isso importante. Você não pode só ganhar e aí tá bom. Eu acho que ficou esse sentimento assim da Libertadores, ganhamos, libertados. Libertados nada, gente. Libertado do quê? A gente tem que ganhar essa porcaria todo ano. Entre aspas. A gente tem que chegar todo ano. Não tem nada de libertação, não. A gente tem que ganhar isso aí. Não tem que ter essa ideia de que tá tudo bem, agora conseguimos. Ufa. Eu até entendo esse sentimento, mas esse sentimento tem que acabar. Eu acho que hoje o importante é o segundo ponto. Hoje o sentimento tem que acabar. E o Corinthians e a renovação e transparência aproveitou desse momento de êxtase da torcida em conquistar uma Libertadores e parar com a zoeira, pra não dar valor pra isso. E pra acolher certos interesses, pagar certas dívidas que o clube estava tendo com empresários. E aí fazem acordos muito ruins, porque tinha empréstimo com o empresário, então para você ter um empréstimo com o empresário você baixa a multa rescisória do jogador para sair, que é para o jogador sair mais facilmente, você não tem multa rescisória, e aí toda a questão dos fatiamentos dos jogadores da base. Isso prejudicou o Corinthians, porque um clube para ser campeão da Libertadores, o Corinthians em 2012 foi campeão da Libertadores assim, ele precisa ser maduro. Era um time maduro, o time de 2012. E é um time que precisa ser maduro os jogadores, mas também, não só os jogadores, mas o elenco, aquele grupo precisa ser um grupo maduro. Tanto que o time de 2015, talvez o melhor time do Corinthians na década, não foi tão bem na Libertadores. Faltou casca, porque falta casca para qualquer Corinthians, na verdade. Porque o time ele sofre mudanças em 2013 de comissão técnica, em 2014 sofre mudança de novo, ou seja, é um time maturando. E aí o que acontece? O campeão não vai bem na Libertadores, depois é campeão brasileiro voando, o único clube que foi campeão brasileiro sendo líder em todos os quesitos. E aí o que acontece? Na hora de disputar a Libertadores, desmancha. Isso aconteceu de novo. E aí o que acontece? O time desmanchado, perdeu o foco, você perdeu os principais jogadores, até você recuperar o time que foi eliminado pelo Nacional, ele não estava maduro. Aquela equipe não estava madura. Você está colocando jogadores ali no meio. Não é que o time era ruim, e o time não era ruim. Porque é isso que a gente descobre em 2017, que o time estava se construindo para ser um grande time. E o time é um grande time em 2017. Entre 2017 e abril de 2018, tudo praticamente que podia conquistar. Só que o que acontece? Desmanche. De novo. Ou seja, você não consegue, quando você ganha, você não consegue disputar com o time que você ganhou, porque você desmancha esse time, e aí você não vai conseguir competir direito durante aquele ano, porque esse time está sendo montado. Aí não se classifica para a Libertadores em 2016, né? É isso. Ou quando se classifica em 2014, se classifica para a pré-Libertadores, e aí você queima etapas da preparação da equipe. Isso não pode acontecer. Então, a primeira coisa, o Corinthians precisa reconhecer que não tem essa força intercontinental como tem no âmbito nacional, não tem, mas que o Corinthians vai conquistar, e o Corinthians tem que querer conquistar e saber que pode. O Corinthians pode, porque é o maior clube do Brasil, porra. E a partir disso se planejar para conquistar, colocar isso como objetivo, ser um grande clube no continente. A gente conseguiu isso no Brasil, retomando depois de um hiato de 36 anos. A gente pode construir isso aqui no âmbito continental. Só que o Corinthians precisa querer e reconhecer o patamar que está, o patamar que pode chegar também. E reconhecer quem são os responsáveis
pelo Corinthians ter hoje, nessa goleada sofrida diante do medíocre Peñarol, longe de ser um dos melhores Peñaróis, aliás, o medíocre Peñarol da medíocre Sul-Americana, eliminado com 2 rodadas de antecedência. Reconhecer que esse momento apresenta urgência. Não tem mais como admitir isso com um time com tanta torcida no Brasil, que possibilita, diferente dos outros países do continente, um investimento maior, um orçamento maior. É inadmissível que o Corinthians tenha tão pouca representatividade continental como vem tendo, e que o cenário pareça imutável. Não pode. Não pode. Tem que mudar. E tem que mudar agora, urgente, já. Salve o Corinthians!